Convido você, nós teremos duas passagens que vai nos embasar nesse sermão, nessa palavra, nessa mensagem. A primeira passagem está lá no Evangelho de Mateus 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. A partir do verso 5. Que o Espírito Santo do Senhor, nesse momento, esteja agindo nas nossas vidas, no nosso entendimento. Nós estaremos lendo em Mateus 8, a partir do verso 5, a cura do servo do centurião. Depois que nós lemos Mateus 8, 5 e 13, nós estaremos lendo uma outra passagem que vai nos embasar para esse sermão. A palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 8, a partir do verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a você que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 13 e último. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Amém? Essa é a primeira passagem. Convido a igreja a ir para a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Está lá no finalzinho da Bíblia. Carta aos Hebreus, no capítulo 1, igreja. Hebreus 1. Estarei lendo a partir do verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pai, em nome de Jesus, que privilégio nós estarmos aqui para ouvir de Ti a Sua palavra, que é a Sua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar nos nossos corações, Pai.
para que nós tenhamos, Pai, entendimento, que a gente se atente a tudo que for dito aqui, que não haja em nome de Jesus Cristo nada que nos atrapalhe, nada que venha a interferir o nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, igreja. O tema do sermão hoje, amados, o tema da palavra hoje é entendendo a autoridade espiritual. Entendendo a autoridade espiritual como fonte de bênção para a minha vida e para a sua vida. Como eu orei no início, que a gente entenda e pratique. E se nós não tivermos praticando, que a gente ore a Deus para iniciar a prática, para nós chegarmos ao entendimento em prática do quê? Da autoridade espiritual, que nos traz bênção. Quando eu entendo e pratico essa autoridade na minha vida, é automático, me libera o quê? Bênção. É uma fonte de bênção. É uma fonte de cura. Cura de todas as doenças, sejam físicas ou emocionais. É uma fonte de bênção, de libertação. Deus, ele age de uma forma, através do sangue de Jesus, quando eu tenho esse entendimento, ele nos liberta de algumas questões que podem estar no nosso quartinho escuro, onde às vezes nós não deixamos a luz que é Deus, que é Cristo Jesus, entrar para nos curar. Gera bênção mediante o quê? Nos dá mais entendimento da sua palavra, nos protege mais, nos guarda mais, nos dá bênção de prosperidade, nos dá bênção de paz, nos dá bênção de amor, libera essa ação que nós falamos, que o amor é ação, é uma decisão, são comportamentos. E também evita que a minha mente, que a sua mente, ela se torne cauterizada, queimada, para que a gente não receba mais a palavra de Deus. Então, por isso que em nome de Jesus a gente deve prestar atenção. Por quê? Porque essa autoridade, amados, ela foi estabelecida por Deus. O trono de Deus é estabelecido por autoridade. Todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram estabelecidas, todas as leis físicas de todo o universo, elas são mantidas. Tudo é mantido pela autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Diga um amém onde você está aí. Toda a autoridade emana de Jesus Cristo. E como diz a palavra, é a quem nós devemos dar o quê? Ouvidos. Está absolutamente claro em Hebreus 1 aqui. Nos versos 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes de maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias. Mas agora, tem nos falado através do quem? Do Filho, de Jesus Cristo, ao quem Deus constituiu que herdeiro. Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, tudo que rege no universo, que coisa maravilhosa, igreja. Tudo que rege no universo é o quê?
foi constituído pela autoridade no nome de Jesus Cristo. Vale lembrar a vocês, não é? Eu coloquei até como exemplo a lei da gravidade, não é? Se eu deixar cair essa caneta, se eu soltar essa caneta, com certeza ela vai cair. E não há ninguém que revogue essa lei da gravidade, a não ser quem? Deus. Então, na verdade, isso é só um exemplo para que a gente tenha o quê? O entendimento de que todas as coisas, absolutamente todas as coisas estão no controle de Deus. E a carta aos Hebreus dá ênfase a Jesus Cristo como tendo e sendo o quê? Deus. Tendo essa propriedade. E que ele, Jesus Cristo, ele é o herdeiro de todas as coisas, ocupando o quê? Esse lugar no supremo universo. É maravilhoso, é grande. A gente começa a pensar isso, não é? É enriquecedor quando a gente tem esse pensamento. E quando nós vemos, e quando nós temos um entendimento que Jesus Cristo tem a essência de Deus, porque ele é Deus. Não é? E é por isso, igreja, que nós sabemos que várias fontes de pseudos igrejas refutam, rejeitam Jesus Cristo como Deus. De certa forma, eu gostaria, amados, que o Espírito Santo, ele colocasse nos nossos corações, e esse é o nosso objetivo, de fazer com que a gente entenda, isso seja colocado no nosso coração, que Jesus Cristo, ele concluiu toda a sua obra redentora. Ele concluiu toda a sua missão quando esteve aqui encarnado. E que hoje ele está elevado a um lugar de honra. Como diz Hebreus 3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E você vai entender exatamente o que eu estou falando. Eu estou explicando para nós termos o entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele quer dizer o quê, igreja? Ele é o provedor. Jesus Cristo é a origem. Jesus Cristo é o nosso, é o meu e seu abençoador. Porque dele, para ele. No sentido de por ele é o quê? O sustentador, ele sustenta tudo. Ele sustenta o universo, ele sustenta as leis. Tudo ele sustenta. Ele sustenta o meu ministério, ele sustenta o seu ministério, ele sustenta a minha família, ele sustenta a sua família. Ele me abençoa, ele te abençoa, e tudo o fruto dessas bênçãos que nós recebemos é para ele, porque a honra e glória é dele. Tudo para ele, porque tudo que somos devemos a ele. Lindo isso, não é? Lindo, maravilhoso. O que eu gostaria que nós entendêssemos nessa noite, que Deus, ele é a autoridade suprema. Deus é a autoridade suprema. Porém, presta atenção, Deus também, ele está sob autoridade.
Deus está sobre a autoridade de quem? Da palavra dele. Porque quando ele instituiu a palavra, só ele pode salvar. Pode salvar o mundo, pode me salvar e pode te salvar. Então ele estabeleceu a palavra dele e segue o quê? A palavra dele. Deus, ele é fiel a quê, igreja? A palavra dele. É por isso que nós pregamos e nós sabemos, e a palavra de Deus diz que Deus não muda. Deus, ele é o quê? Imutável. E Deus se sujeita à palavra dele. Que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar? Olha a revelação. Se Deus se sujeita à palavra dele, e quem se sujeita à palavra dele, é por isso que não tem necessidade de nós jurarmos. Deus abomina o juramento. Deus dá crédito a quê? A palavra, a minha palavra, que deve ser sim, sim, não, não. Porque tudo que foi criado foi através do quê? Da palavra. É por isso que Deus, em toda a Bíblia, ele dá importância o quê, igreja? A palavra, do que estamos falando. O que eu estou falando para minha esposa e para os meus filhos, o que eles estão falando. Então a palavra tem um significado no mundo espiritual tremendo. Porque o verbo se fez carne, Jesus Cristo, que é a palavra, se fez carne. Então é maravilhoso quando eu sirvo, quando você serve um Deus que não muda, está aqui. E é tão maravilhoso, você não precisa abrir, mas está lá em Jeremias 1. Depois, quando você receber, né, gravado, aí você, por favor, veja lá, Jeremias 1, 11 a 12. A palavra de Deus diz o seguinte, que coisa maravilhosa, igreja. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O próprio Deus vigiando, e não é diferente hoje, ele está vigiando se a palavra dele está sendo o quê? Cumprida. Que coisa maravilhosa! Esse ensinamento é tremendo, porque no mundo, igreja, entra dia e sai dia, as leis são mudadas, as leis são alteradas, constituições mudadas ao bel prazer, em relação a benefícios, sim ou não? Diariamente leis são mudadas, o que valia hoje não vale amanhã. Deus não, Deus ele não muda, está sujeito à sua palavra. E quando eu tenho esse entendimento, Jesus Cristo, quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está nos ensinando o quê? Autoridade. Porque Deus, sendo Deus criador dos céus e da terra, mediante a obediência de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, quando veio à terra, o próprio Deus, ele estava em obediência a quem? A Deus. Jesus Cristo estava em obediência a Deus.
E quando Jesus Cristo cumpriu cabalmente, até a última gota de sangue, aquilo que Deus havia na vida dele, automaticamente o próprio Deus deu o que a ele? Autoridade. Que está acima, é por isso que Jesus Cristo está acima de todo o nome. Onde é que eu quero chegar em tudo isso? Se você não entende, se você não aceita as autoridades que estão sobre a sua vida, eu convido você a deixar o Espírito Santo, a partir de hoje, mudar esse conceito na sua vida. Diga um amém onde você está aí, por favor. Porque todos nós estamos sujeitos à autoridade. E nós temos que entender, em nome de Jesus, que eu e você somos regidos por autoridades. É por isso que eu trouxe Mateus 8, a cura do servo do centurião, que lemos lá em Mateus 8, 5. Quando Mateus 8,5, a palavra de Deus fala: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o centurião se aproximou dele como? Como o centurião se aproximou de Jesus Cristo? Implorando. O que é o centurião? Centurião é um encarregado, é um líder do Império Romano. Israel estava sendo dominada por quem, amados? Praticamente o mundo estava sendo dominado por quem? Pelo Império Romano. Então o centurião, ele cuidava de 100 soldados, é por isso que se chama centurião. E o centurião, ele devia obediência à autoridade de quem? Não era de Jesus, era de quem? Era dos governadores, dos Césares, dos imperadores romanos. Ele devia lealdade e autoridade a quem? A eles. Só que ele estava numa situação complicada, que ele tinha um servo que estava doente. E dessa forma, esse centurião romano, ele se aproximou de Jesus como? Implorando, rogando, suplicando. Foi dessa forma que o centurião chegou em Jesus Cristo, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O que o centurião entende? Ele entende que a autoridade de Jesus Cristo é maior do que todos. Para quê? Para curar o servo dele. Porque o próprio de Jesus Cristo diz: eu vou curá-lo. E ele responde, o centurião responde: Senhor, eu não sou digno de receber em minha casa. Porque Jesus queria onde? Queria ir na casa do centurião. Não, vamos lá curar. O que o centurião responde? Eu não sou digno de receber em minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Veja bem. Apenas me mande com uma o quê? Palavra, e o meu servo será o quê? Curado. Por que o centurião agiu dessa forma? Por que ele falou isso para Jesus Cristo? Porque também eu sou homem. Olha o entendimento dele. Olha o que ele responde. Por quê? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a esse: vá. E ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. Então,
O centurião, ele entendeu que Jesus Cristo possuía e possui autoridade de quê? De curar, de libertar, de nos abraçar, de nos ensinar, de nos acalmar. Agora veja o comportamento do centurião. O centurião, ele se colocou de uma forma o quê? Humilde, implorando, reconhecendo que Jesus Cristo, conforme a sua autoridade, poderia o quê? Curar o seu servo, que estava paralítico e que muito sofria. Então, o que aconteceu? Simples. O que aconteceu no verso 13? Vá. Jesus falou isso. Vá. E seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi o quê? Curado. A bênção veio imediatamente, igreja. A bênção veio o quê? Imediatamente. Porque quando o centurião foi falar com Jesus, já estava estabelecido na cabeça do centurião o quê? Todo esse entendimento. Quais as autoridades da sua vida? Quais as autoridades da sua vida? Você está respeitando essas autoridades? Essa pergunta, igreja, eu fiz para mim também, amém ou não? Você sabe disso. Você sabe que eu pergunto para o texto. Quais são as autoridades da minha vida? Eu estou respeitando? Jesus Cristo não precisou ir até a casa do centurião para curar o servo dele. A autoridade espiritual, quando respeitada, gera o quê? Tudo aquilo que nós falamos no início. Gera cura, libertação, prosperidade, autoridade, amor, proteção, longevidade. Gera isso na minha e na sua vida. Mas ela tem que ser alimentada por fé, que é o primeiro sentimento que eu e você temos que ter. Quando, por exemplo, eu considero a autoridade de Cristo Jesus na minha vida. Fé. Mas é uma fé que não tem, que contrasta com dúvida. Porque a dúvida é o oposto da fé. Quando eu estabeleço no meu coração essa fé por Cristo Jesus, igreja, é inquestionável a cura, é inquestionável a libertação. E isso requer o quê? Obediência. Obediência a quê? A palavra. E presta atenção em nome de Jesus. Quando há fé e obediência, o reconhecimento da autoridade, e agora o reconhecimento da autoridade, seja ela qual for, de um patrão, estamos sujeitos às autoridades do patrão, estamos sujeitos a autoridades. Quando nós reconhecemos isso, há um mover o quê? Espiritual. Por quê? Porque é a palavra de Deus, ele instituiu conforme o quê? A autoridade. Que tem muito a ver com o quê, igreja? Humildade. Por quê? Porque a força da autoridade está relacionada ao quê, igreja? A submissão. Aí começa a pegar para mim e para você. O centurião, igreja, ele tinha um cargo importante em Roma. Os judeus estavam o quê? Sob a responsabilidade dos romanos. Ele poderia muito bem chegar de outra forma em Jesus Cristo. Não, eu sei que o Senhor cura, o Senhor vai curar. Ele se comportou dessa forma? Claro que não. Porque ele entendeu que é a autoridade.
Por que que eu e você, nós temos dificuldades em sermos humildes? Dificuldades de sermos submissos? Dificuldades à autoridade? Porque eu e você, nós somos inseguros. Porque nós achamos que quando nós nos submetemos à autoridade, nós estamos sendo menos importantes do que achamos. Como assim? Sim ou não? Sim. Nós temos essa dificuldade. Porque nós somos arrogantes. Porque nós pensamos que as nossas autoridades, quando eu me coloco, nós seremos o quê? Rebaixados. Então há um conflito no que diz a palavra e às vezes no que eu e você praticamos. Agora, amados, em nome de Jesus, entenda, Jesus Cristo está à nossa procura. Nós já somos de Jesus Cristo. Nós já vivemos com Jesus Cristo. A autoridade que Ele tem nas nossas vidas, ela é patente. É por isso que Jesus Cristo, lá em João, no Evangelho de João, ele é claro quando ele diz, 4:23, depois você dá uma olhadinha lá, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Esse é o nosso comportamento. Adorar, reverenciar, ter autoridade, saber da autoridade de Jesus. Em espírito e em verdade. Nós somos seres espirituais. Buscar, orar, ajoelhar, clamar em verdade, não de uma forma mentirosa, e sim em verdade, se colocando, se doando. Agora, como nós falamos, Deus ele não muda. Ele está procurando adoradores. Ele está procurando que a gente o adore em espírito e verdade. Isso não vai mudar. Deus, ele não vai vir com a Bíblia, revisão 1. Né? Nós temos tantas e tantas traduções de Bíblia. Mas Deus, ele não vai vir com a revisão 1. Por quê? Porque a Bíblia já está pronta, está aqui, é a palavra dele. A estratégia de Deus, amados, ela nunca vai mudar. A estratégia de Deus não muda. E o que eu e você nós temos que entender é que somente aqueles que se sujeitam à autoridade podem exercer autoridade. E somente assim nós seremos abençoados. Vide a história do centurião. Vide a história do centurião. É por isso que eu trouxe as nossas mentes. Agora presta atenção. Sabemos o Deus, de que forma ele age. Sabemos que o próprio Deus se sujeita à palavra. Sabemos que Deus é imutável. Sabemos que Deus, ele quer que a gente também saiba disso, que a gente o quê? Reconheça isso. E a estratégia de Satanás, como é que fica? Que ele está ao derredor. A gente não pode esquecer disso. Ele está onde? Ele está ao derredor. Qual a estratégia de Satanás? Muda. Vai mudando. Vai mudando para quê? Para que eu e você não façam o quê? E não cumpra a estratégia de Deus. Porque se Deus fala que eu e você temos que adorar em espírito e em verdade, o espírito de anticristo tem o objetivo do quê? De nos impedir. Por quê? Porque ele deseja ser adorado. O anticristo deseja ser o quê? Satanás deseja o quê? Ser adorado. Ele é imitador. Então tudo que Satanás faz, tudo que o inimigo faz, é que a gente o adore. Como é que a gente adora ele?
Quando eu e você nos comportamos como o anticristo. O que é anticristo? O que é anti? Oposto, contra Cristo. Ungidos de Deus. Se eu não me comporto como ungido de Deus, eu me torno o quê? Um anticristo. Eu e você damos o quê? Liberdade e brecha para que o inimigo seja o quê? Adorado. Pô, pastor, mas eu não adoro Satanás. Se eu lembro que a nossa luta é contra o espírito, contra as potestades, contra os principados, o anticristo, o espírito do anticristo estará querendo que estabelecer o reino de quem? De Satanás. Aonde? Na minha vida e na sua vida. A primeira coisa que Satanás quer fazer é o quê? É quebrar essa autoridade de Deus na minha vida e na sua vida. Como é que ele tenta fazer isso? Quando você mente. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, quando eu minto, eu estou agindo de que forma? Como um anticristo. Anti o quê? Contra o quê? O ungido de Deus. Contra aquilo que está onde? Na palavra. Através do nosso orgulho. Falta de perdão. Rebelião. Divisão, através de atividade que incentivam o que, igreja? Violência, filmes, jogos, enfim. Inversão de papéis no casamento. É por isso que o casamento ele é atacado, porque o objetivo de Satanás o que é? É que tenha divórcio. O objetivo dele é esse. E através da quebra de quê? De princípios bíblicos. Porque a palavra não muda. Isso aqui não muda. Isso não muda. Então é por isso que eu e você, nós temos que estar o quê? Atentos. E o mais triste, e onde ele mais ataca, onde é? Na igreja. Porque no mundo ele vai atacar o quê? O povo do mundo já é dele. O povo do mundo já é de quem? É dele. Não é, né? É um povo rebelde que não segue a Deus. E aí você vai para a igreja, onde ele age? Na unidade. Então, pessoas são influenciadas para quê? Para atacar a unidade da igreja. Para que haja o quê? Divisão. A divisão vem em falta de autoridade. Claro. Não vamos nem falar do pastor, um líder de ministério. Amém? Não vamos falar do pastor, líder do ministério. Se nós não temos respeito, que nós não levamos a sério a autoridade de um líder na igreja, divisão, contenda. Que mais? Eu marquei aqui, agindo de forma desleal. De que forma desleal? Inventando história, fofoca. Agindo de forma crítica. Espírito de anticristo, irmão. Pô, mas eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo. Pois é. Nós estamos aqui para rever tudo isso. Porque não vai ter bênção. Não vai ter bênção. E fundamentalmente onde ele age. Fundamental, você pode ver, irmão. A autoridade. Satanás, ele age aí. Quebra de autoridade.
quebra de autoridade. Ele age aí, por quê? Porque ele sabe que tudo foi feito mediante a autoridade de Deus, então ele quer quebrar isso. Como é que ele quebra? Fazendo com que eu e você caia nessa. É por isso que nós estamos aqui, que Deus me coloca essa palavra para que a gente junto como igreja ore. E para você que não está nos assistindo e vai rever que está vendo agora esse vídeo, em nome de Jesus, quando estiver orando, ore também. Porque se for essa sua dificuldade, amado, nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. Porque eu oro para que todos os que estão ouvindo essa mensagem, todos, sejam tocados pelo Espírito Santo. Todos. E o que está lá em Mateus 8:2. Deixa eu voltar lá. Mateus 8:2. A palavra é clara, irmão. Eu leio aqui, não precisa nem, essa aqui não precisa nem revelação. Mateus 8:12. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não respeitam a autoridade. É claro isso. Nós estamos indo contra o quê? A lei de Deus, o que rege. Nós estamos indo contra um princípio que foi criado e instituído por Deus, a autoridade. E aqui, Jesus, ele falou para o centurião, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, eu e você, nós temos que entender isso. Então eu convido nesse momento, onde você estiver, para que você feche os seus olhos. Depois da minha oração, o Elias e a Roseli voltam com o louvor de encerramento e eu faço a bênção apostólica. Em nome de Jesus, fechem os olhos. Se você tem essa dificuldade de respeitar a autoridade, ela será quebrada hoje em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra. Que em nome de Jesus Cristo, a sua palavra, ela seja, nesse momento, bênção para as nossas vidas, bênção para todos aqueles que ouvem. Que seja quebrado nesse momento toda e qualquer dificuldade de atender à autoridade, seja essa autoridade onde for. Porque o Senhor, Pai, estabeleceu a sua autoridade no reino espiritual, no seu reino. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que todos aqueles que ouviram essa palavra e que nesse momento ouvem essa oração, que o Espírito Santo do Senhor faça com que ele tenha entendimento, está quebrado, está lançado fora todo o problema de autoridade na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, que haja cura, que haja libertação, que o Senhor promova e que continue promovendo nas nossas vidas uma mente voltada à sua palavra, um viver e um encaminhar voltados para a sua palavra, porque nessa noite o Senhor vem nos trazer a importância da autoridade, é uma autoridade espiritual, que move o reino espiritual. Que nós não sejamos, em nome de Jesus, desobedientes, que nós não tenhamos rebelião contra as nossas autoridades, muito pelo contrário, que nós sejamos submissos, que nós respeitemos as nossas autoridades,
porque estaremos honrando e glorificando o seu santo nome e seremos abençoados. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço, Pai. Te agradeço essa palavra e te agradeço, porque eu tenho certeza que o Senhor promoveu mudanças nas nossas vidas a partir da minha e da minha família. Em nome de Jesus Cristo eu oro, pelo sangue do Cordeiro. Amém.